Olá, hoje eu vou recortar, como é difícil na história, uma questão que envolve memória, tradição, relações intergeracionais, geopolítica e sonhos. Nós vamos falar sobre o livro O Brasil através das Três Américas. E desde já eu digo a você que será muito difícil fazer esse recorte, tamanha a riqueza dessa reconstrução dessa história com o José Roberto Faraco Braga. Por isso, eu vou tentar usar menos tempo possível nas minhas intervenções, Beto, para te perguntar o que é o livro O Brasil através das Três Américas. O livro O Brasil através das Três Américas, ele é basicamente um resgate de uma página esquecida na história das Américas, protagonizada por três brasileiros nos primórdios da infraestrutura, no começo do automobilismo, no começo das rodovias e da interligação dos países fisicamente pelo espírito pan-americano. Essa é uma questão muito interessante, colocar isso no tempo. Nós estamos falando da década de 20 aqui. Para as pessoas poderem raciocinar sobre o que nós vamos contar. Nesta época, não existiam estradas, eram caminhos carroçáveis, até porque não existia automóvel, foi o começo do automobilismo, o automóvel era uma coisa nova. E poucos os lugares que tinham já um automóvel, e estradas pouquíssimas. E nesta época existia um governo do Washington Luiz, onde o lema dele era governar é fazer estradas. E ele acreditava na integração do interior com a capital por meio rodoviário. E com isso ele foi governador e se elegeu presidente da República. Existia também o começo do movimento pan-americano, que era o sonho do pan-americanismo, que era muito presente nessa época, que era da integração dos povos das Três Américas numa única nação. Só que esse sonho precisava alguém se realizar, e ninguém se dispunha aí. E o comandante Oliveira se propôs aí e abrir e demarcar essa rota para futuramente ser construída a estrada. Isso que retrata este livro, o projeto da carretera pan-americana. Quem eram esses três brasileiros? Oliveira era um jovem tenente do Exército Brasileiro, nascido na cidade de Escalvado, interior de São Paulo, com grandes sonhos, uma grande capacidade criativa, e ele se propôs aí e convidou o Lopes da Cruz, que ele havia conhecido quando no Exército lá em Santa Catarina. Ele era um capitão e com alto conhecimento de engenharia, de navegação, que conseguiu achar a rota para irem. E teve a figura que, na minha ideia, o principal, que é o mecânico Mário Fava, nascido na cidade de Bariri, que é ao nosso lado, mais jovem ainda que eles, mas é o que conseguiu fazer esses carros funcionar. Esses carros não teriam chegado na esquina, por mais ideologia e sonhos que o comandante Oliveira e a capacidade técnica do Lopes da Cruz, eles não teriam chegado. Porque não existiam postos de gasolina, não existiam lojas de autopeça, não existiam borracharias, e não existia o principal, não existia a estrada. Era o Ford T. Ford T. Carro do século, uma das maiores invenções da indústria automobilística, feito pela linha de montagem, massificou a produção do automóvel e conseguiu fazer com que todos tivessem um automóvel, tornou-se o carro do século e o Henry Ford o homem mais rico do mundo. Por que você mergulhou nessa história? Isso junta vários aspectos. A minha paixão pelo automóvel Ford T, pela história do começo do automobilismo, principalmente na colonização do oeste americano. Os principais personagens da história do oeste americano viveram exatamente no final dela, né? Tipo o xerife Earp, Bat Masterson, Doc Holliday. Esses personagens já conviveram com o automóvel substituindo o cavalo. E esse momento é um momento interessante, das armas mais potentes, assim, a qualidade de tudo do Oeste foi mudando para passar para a nova era. E essa paixão, somada à aventura,
me levou a me aprofundar nas pesquisas e está aí o livro Brasil através das Três Américas com essa história. De certa forma, o sonho do menino que queria dar a volta ao mundo acabou percorrendo esses trajetos aqui, nas pesquisas? Com certeza. Isso é tão inacreditável que todo mundo poderia falar que eu fabriquei essas fotos e essa história. Só que tem uma coisa que eu não consigo fabricar. São os arquivos de cada país, onde estão os jornais e os registros da passagem deles por lá. Então isso está arquivado nos países. Eu fui em busca disso. Quanto tempo você pesquisou e sobre um fato importantíssimo aqui do ponto de vista da história e geopolítica, da eliminação de boa parte desse material em um determinado lugar? No Brasil, ela nunca repercutiu. Na época que eles voltaram, já era governo Getúlio Vargas, o Oliveira foi nomeado cônsul do Brasil na Bolívia, o Lopes da Cruz acaba se afastando da mídia por problemas pessoais, e o Mário Fava foi abrir a Belém Brasília, junto com o Dr. Bernardo Sayão, e também se enfiou nos cerrados brasileiros, aí, parte do Amazonas, para abrir essa estrada. E essa história se perdeu. E o Brasil não fez o pedaço dele, que é da integração bioceânica, que seria ligar o Rio de Janeiro até o Pacífico, que era dentro do projeto. Recentemente, há coisa de 3 anos, foi inaugurado o pedaço Corumbá a Santa Cruz de la Sierra. E em torno de 8 foi inaugurada a ponte sobre o Rio Paraguai, que permitiu essa ligação bioceânica por meio rodoviário. Então, a Pan-Americana nunca teve a importância no Brasil que teve nos outros países. Isso fez com que a história ficasse perdida aqui no Brasil. O recorte geopolítico disso, nós estamos falando da década de 20, apesar da visão naquele período, o período Washington-Luiz, o Brasil perdeu esse elo de ligação como líder. A dificuldade de você ter uma comunicação com os países da costa do Pacífico é exatamente a Cordilheira dos Andes. E mesmo quando você sai da parte da floresta amazônica ou da parte do Pantanal e vai indo cada vez mais ao sul, que fica mais fácil o acesso, tem a barreira natural que é a Cordilheira dos Andes, que nesta época era considerada intransponível e que hoje ainda é um grau de dificuldade muito grande nas poucas ligações que existem do Brasil com os países do Pacífico. Fala da dimensão, para quem não conhece, até para suscitar os jovens da tecnologia aqui, de que tamanho, que dimensão nós estamos falando da carretera Pan-Americana. A Pan-Americana, ela é considerada a maior e mais extensa rodovia do mundo. Ela tem 42 mil quilômetros, ela é suficiente para dar a volta à Terra. Mas o mais importante disso é o momento quando ela foi construída. Ela foi construída inicialmente num projeto de 28 mil quilômetros, que depois foram anexando os outros, e ela foi a principal obra da engenharia. A contribuição socioeconômico-cultural que ela fez à América é como nenhum outro feito. Ela uniu fisicamente e proporcionou a comunicação entre esses países. E a comunicação é fácil da gente entender. Hoje, todo mundo acredita que sempre existiu o telefone celular. Todo mundo acredita que sempre existiu o automóvel, que sempre existiu rodovia. E isso não é a realidade. Há alguns anos, 50, 60 anos atrás, estava começando a televisão, estava começando o telefone. O telefone com disco, para ligação direta, é de 50 anos. Antigamente era manivela, você conseguia fazer uma ligação para São Paulo, você passava o dia virando a manivela, o telefonista passava para outra cidade, passava para outra. Uma ligação, agora você imagina ela física, e nós estamos falando de 88 anos atrás. Então, foi de uma importância como nenhum outro feito na história da América. Para a gente posicionar os 3 aventureiros e desbravadores no tempo, década de 20, século anterior, nós não tínhamos sequer os traçados completos que a gente tem há também pouco tempo, do ponto de vista de história, da própria Rondon, da Presidente Dutra aqui.
as rodovias A nossas? Dutra foi feita nessa época e a Rondon era um caminho de terra. A Rondon foi asfaltado no final da década de 50, que chegou o asfalto em Bauru. Até então não tinha um asfalto na Rondon. E isso nós estamos falando num prazo muito curto em relação ao tempo, né? Aí, daqui para o Mato Grosso, eu já adulto, casado, foi a inauguração do trecho Três Lagoas Campo Grande, que também era de terra. Para Corumbá, tinha dificuldade do Pantanal, foi feito nos anos 70, foi construída uma estrada de terra para poder aterrar, e atravessava com balsa também o Rio Paraguai. E dali para frente existia um caminho carroçável que acompanhava a ferrovia que ia até Santa Cruz de La Sierra. E os caminhos foram feitos na época da colonização, que é o começo de 1900. Você vê, em 1900, se você pegar as obras de outros historiadores aqui sobre a nossa cidade, isso aqui ainda estava povoado por índios, né? A ferrovia estava parada, a Noroeste estava parada em Pirajuí, que os índios não deixavam adiantar as obras. Bom, a gente fala da parte histórica sem imaginar os graus de dificuldade que era, né? Abrir uma estrada, hoje tem GPS, naquela época era sextante, como Pedro Álvares Cabral, você se guiava pelas estrelas. Você vê, como que a pessoa sai daqui e vai aos Estados Unidos? Com GPS a maioria se perde no caminho. Agora eles chegaram a um ponto que era intransitável, intransponível, que era o Pantanal na cheia, tiveram que desviar e entrar pelo Paraguai. Dali eles foram para a Argentina para poder subir a cordilheira, né? E chegou num ponto da cordilheira, se deram conta que não era intransponível na cordilheira também, no Peru, no Apurímac, tiveram que voltar e sair para o litoral para subir acompanhando o caminho dos Incas. Coisa de 1000 anos que eles foram atrás. Para descer até o Chile, a estrada era feita por Henrique de Valdívia em 1500. Com detalhes muito pitorescos e não menos difíceis, como, por exemplo, construir a balsa para atravessar o Rio Paraná. Sim. Esse foi o primeiro grande desafio. Depois eles fizeram outros 280 balsas e pontes improvisadas, que cruzaram outros 280 rios, alguns com o carro por dentro d'água arrastado por animais. E a construção da balsa com uma engenhosidade tremenda. Eles construíram a balsa no rio Tietê. E soltaram no rio Tietê, porque com a força da água do rio Tietê, eles foram empurrados à margem do lado contrário do rio Paraná. Desculpe o caráter emocional, se o Henry Ford tivesse vivo, sabia que o carro que ele construiu passou por Ele isso estava tudo. vivo e recebeu nossos aventureiros lá na Ford. Tem a foto aí no livro do Henry Ford junto com os 3 aventureiros. E quis comprar o carro para deixar lá exposto no museu, que é fantástico, o Museu Ford em Detroit. Lamentavelmente, eles trouxeram para o Brasil, né? Um parêntese, você acha que a indústria automobilística, dado o ponto de vista da história, com esse elemento e outros tantos, ao Ford ter o papel que ele desempenhou no setor? Sim, mas isso não repercute hoje mercadologicamente. E se você conversar com um diretor de marketing de uma grande empresa, ele vai te responder o que já me foi respondido várias vezes. Isso não vende carro. Isso é só institucional e eu sou contratado para vender carros. Então a história continua ficando perdida, nunca é aproveitada. Eles preferem aproveitar uma viagem hoje, que um carro de hoje faz com sucesso, que isso mercadologicamente ajuda a vender carro. Mostra a qualidade. Agora, mostrar a qualidade no passado, isso não é a realidade de hoje. Até porque eles foram de Ford T, provavelmente porque o Toyota ainda não tinha sido inventado. Como você bem mencionou, guardando sempre o referencial da história aqui, muitos desses caminhos, óleo de motor, esquece, combustível, esquece. O Ford T tem uma característica interessante, ele não funciona como os outros veículos, com carburador. Ele tem um vaporizador, injeta o combustível numa placa quente, que é a saída da tubagem, e ali ele cria um vapor e sobe para os cilindros.
Então, qualquer combustível, qualquer tipo de álcool, qualquer coisa inflamável que evapore no contato com a chapa quente, ele funciona. E é muito engraçado, porque os índios da cordilheira, eles produzem um tipo de bebida que chama chicha, que é um álcool, né, feito da fermentação do milho. E se embriagam disso. E eles usavam essa chicha mesclada a um pouco de querosene, e isso que prendia o motor e fazia os carros funcionarem. Desculpa, qual que é a autonomia disso, do ponto de vista de... Porque aqui é um percurso gigantesco eles com todas essas eles tinham uma caminhonete que tinha alguma coisa de querosene. Querosene era um combustível que era muito comum. Não na cordilheira, evidente, que lá não existia iluminação, mas nas outras cidades a luz da rua era com querosene. Então o querosene mesclado a chicha ou mesclado a qualquer outro tipo de álcool fazia com que os motores funcionassem. E a autonomia era relativa, porque chegava em determinados momentos, eles passaram 4 meses na cordilheira com zero combustível, né? Com inverno, com neve, então você não consegue montar um quadro de autonomia. E eles iam improvisando até chegar onde tivesse novo recurso. E na cordilheira mesmo eles tiveram que lubrificar os motores com banha. Eles derreteram banha para pôr no motor porque não tinha nenhum tipo de óleo lubrificante. Aproveitando a citação do veículo, num determinado momento tiver que desmontar o veículo para peça a peça fazer um deslocamento? Isso. A passagem da Colômbia para o Panamá, existe um rio chamado Atrato. E ele tem 20 quilômetros de pântano, pântano profundo, que pode assim, desaparecer o automóvel no pântano. E tem as matas do Estreito del Darién. Nesse pedaço ainda não existe a Pan-Americana. Tem 60 quilômetros sem rodovia, que é a ligação da Colômbia com o Panamá. Nesse ponto, eles foram obrigados a desmontar o carro exatamente para não ter o peso, né, e contrataram um batalhão de homens para carregar, e os carros foram arrastados, os chassis, né, arrastados por bois. A importância do nosso mecânico aqui. A importância do Mário Fava. Com uma caixa de ferramenta, ele conseguiu remontar esses automóveis do outro lado e não perdeu nenhum parafuso, né? E conseguiu, não é só montar, conseguiu fazer funcionar. Então desmonta um carro em pedaços, em caixas, né? E chega do outro lado disso, que provavelmente foram vários dias essa travessia, né? E armou novamente esses automóveis. Tem uma foto do carro semi-armado chegando em Porto Obaldia, no Panamá, para surpresa das pessoas que habitavam nesse lugar, que homens conseguiram atravessar, o que não foi feito até hoje. Você conversou com o mecânico? Conversei com o Mário Fava. Eu tive a honra de encontrá-lo vivo e conversei por algumas vezes. E a maioria do que eu sei dessa história eu escutei dele, com uma memória tremenda, e comprovou o diário do comandante Oliveira, que eu achava fantasioso, e o Mário Fava confirmou, sim, item a item, com as histórias dele, o que eu havia lido no diário do comandante Oliveira. Quanto elo entre essa parte testemunhal com o mecânico e a parte que estava escrita também num livro, enfim, um diário quase perdido? O escrito, ele aceita mais fácil o papel do que a verdade, né? E eu acreditava que aquilo era uma fantasia, uma ficção, porque eram fatos históricos importantíssimos e eles sempre eram os personagens na hora certa, no lugar certo. E impossível terem feito isso. Pelas Quem fez dificuldades, o diário foi? Comandante Oliveira. Oliveira. Se você considerar a dificuldade de comunicação que existia e como que ele ia saber detalhes dos fatos históricos, como ele ia conseguir montar um calendário de um jeito que ele passasse sempre no momento que estivesse acontecendo esse fato histórico.
só poderia considerar como ficção. Daí quando eu encontro com o Mário Fava vivo, e ele conta as histórias, e a história batia com o que estava escrito. Isso comprovava que era verdade, porque não tinha como dois, um na Bolívia e o outro no Paraná, inventarem a mesma história e saberem os mesmos detalhes. E o Mário Fava, fora a memória fantástica que ele demonstrou ter aos 92 anos, ele ainda tinha algumas fotos que comprovavam. Você vê foto com Henry Ford, foto com Sandino, foto com os presidentes. Então ele tinha comprovação do que estava escrito. E o diário acabava no México. E, na verdade, a viagem prosseguiu do México até Washington. Da parte americana dela? Da parte americana dela eu não tinha notícia. Eu fiquei sabendo pelo Mário Fava. E ele tinha as fotos e documentos comprovando o que eles estavam me afirmando. Quando faz a relação toda, fica inevitavelmente suspirando com informações aqui dentro. Trechos de ferrovia à época ainda dependiam de picadas, de construção. Você citou a nossa noroeste aqui. Quando eles começaram a ingressar nesses outros países, são 15 países no total, tinham questões políticas em cada um deles, e alguns com maior dificuldade, que eram obstáculos a essa expedição. Na verdade, não existia obstáculo político. Todos os países e todos os governantes queriam a modernidade, queriam estar conectados ao outro país por uma rodovia. Só que não tinham como fazer isso. E ao momento que surgem um oficial do Exército, os três expedicionários, sendo um oficial do Exército, ele tinha contato com o Exército local, ou Polícia Nacional nos países que não têm Exército, e o próprio Exército recrutava pessoas para trabalharem. Todo cidadão tinha que dar 3 dias de serviço por ano para a manutenção dos caminhos que ele usava. Como hoje nós pagamos IPVA, na época era com trabalho braçal. E ele recrutava essas pessoas, apoiado pelo Exército, e ia fazendo trechos a trechos. E ele era o senhor dinamite. Ele levava nessa caminhonete praticamente toda de dinamite. E ele acendia, escontado pelo Mário Fava, jogava aquilo, explodia árvore, pedra, tudo, revirava tudo, e esses homens iam acertando o chão. Tem foto aí também de determinados trechos fazendo isso. E o interesse político era muito grande, tanto que eles foram apoiados com essas pessoas, eram declarados hóspedes de honra em todos os lugares, foram recebidos pelo próprio presidente da República de cada país. Com fotos que você acabou comprovando conseguindo coletar. Nesses países, como eles eram importantes, eram notícias do jornal em todos os países. Em todos os países estão os arquivos comprovando isso. Como toda história com essa riqueza de detalhes, que é impossível transferir isso aqui nessa entrevista, até recentemente, num papo que a gente vai ser objeto de outra conversa nossa, contando dessas relações todas aqui, você teve surpresas. Gente que falou, não, é impossível, isso é mito. Os historiadores também não tinham notícia da estrada ter sido projetada por 3 brasileiros. E eles só acreditavam no momento que eu mostrava as provas, as fotos e as notícias dos jornais do próprio país dele. E daí, a surpresa fez com que todo mundo trouxesse isso à tona novamente. Então, o resgate foi muito importante. Hoje, todos esses países sabem que o Brasil sempre esteve presente na criação da infraestrutura da América. Aí um inevitável ponto de parêntese nessa história, o Brasil não dá a importância a esse fato tal qual você presenciou lá fora. Na verdade, nós não temos a cultura da preservação. Nos Estados Unidos,
um parafuso vira um museu. São inúmeros os museus americanos, de todos os temas possíveis e imaginários. Nós não temos isso aqui no Brasil. Um fato desse ficou para o esquecimento. Outros fatos importantíssimos também passaram para o esquecimento. A própria Noroeste, aqui em Bauru, mesmo tendo o Museu Ferroviário, que não é obra política, é obra particular de aficionados pela história que montaram esse museu. É o fato mais importante da nossa cidade. A cidade passou a existir quando chega a Noroeste, que cria o entroncamento aqui ferroviário. E isso passou da história. Nós tivemos momentos importantes, eu não vou citar os para trás, eu vou citar um mais recente. O arquiteto Jurandir Bueno Filho. Onde está a prancheta do arquiteto? Provavelmente foi para o lixo. Na entrada do escritório dele tinha um quadro com uma carta que ele recebeu da China, de um projeto que ele fez lá, onde o selo é a cara dele. O rosto dele foi feito um selo na China. Nenhum brasileiro teve essa honra até hoje. Onde foi parar isso? No lixo? Isso sem contar todos os fatos políticos que nós tivemos e nada foi preservado. Um outro exemplo, onde está o Fusca que o Sbergen vistoriava as obras, o famoso Fusca que o Sbergen ia nas obras? Provavelmente foi para sucata, foi vendido como lixo e não foi preservado. Onde tem um ônibus da empresa ECCB, do Quagio, um amarelinho guardado aí para a história de Bauru? Não existe. Então, isso estou falando de Bauru, mas você vai mudando a dimensão, ela é a mesma. E você, mergulhado nessa história, já, enfim, por outros fatores, que a própria história acabou lhe oferecendo essa sorte, puxou, só para citar aqui uma relação disso, puxou essas fotos do mecânico completamente perdidas lá no espaço, no tempo. No momento que elas iam para o lixo, que ele faleceu logo em seguida, e ele não tinha filhos. Tal qual o diário antes. Tal qual o diário, que também ia para o lixo no dia que caiu na minha mão. E foi no último momento, os últimos documentos que comprovavam isso. E eles são únicos hoje. Mesmo nos Estados Unidos, existem os mapas que eles entregaram para o Franklin Roosevelt na época. E que, em cima desses mapas, foi construída a carreteira Pan-Americana no ano de 1938 a 42, como defesa para a Segunda Guerra Mundial. Nesse caminho, obviamente, já está quase explícito que eles se encontraram com inúmeras personalidades, inclusive no nosso ambiente do cinema aqui atual, que a gente trata com romantismo. Sim, é que essa história, além dela ser assim, a maior façanha do automobilismo mundial em todos os tempos, né? Ela é a principal e maior obra da engenharia no século XX. E ela é o único sonho do pan-americanismo que se fez realidade. Que o sonho em si estava explicando que não existe. Evidente que ela teria um romance. Existem triângulos amorosos, existe essa relação de 10 anos do romantismo, as namoradas que ficaram pela América esperando a volta dos intrépidos brasileiros, e os casamentos, casamentos de um solteiro, outros novos casamentos do terceiro. Então tem ainda toda uma parte romântica nisso que ainda não foi explorada. Quanto tempo você se debruçou na pesquisa a partir do diário e das fotos desta primeira parte? Nos 8 anos seguintes a receber esse material, isso era um quebra-cabeça. Porque assim, no diário tinha que ele conversou com fulano de tal. Daí você vai pesquisar quem era o presidente do Paraguai no dia tal do tal. Daí era tal pessoa. Daí então busca na internet a foto dessa pessoa. Daí assim, muitas vezes a foto era uma foto já ele
50 anos depois, que você tinha que buscar naquelas fotografias todas alguém que se encaixasse a esse perfil. As fotos americanas já eram mais fáceis, porque tinha um nome. Você conseguia, da assinatura, chegar ao nome. Governador de tal estado, daí você localiza pelo nome, daí você comprova a fotografia. Então, mas isso foi um quebra-cabeça, isso era meu passatempo nos finais de semana. E aí chegou um momento que eu contratei um rapaz para ajudar a digitalizar isso tudo, a montar esse quebra-cabeça, deixava nomes para ele fazer na pesquisa durante a semana, no final de semana eu checava isso. Então foi assim, foi um passatempo. E quando chegou o momento que eu falei, agora eu vou resgatar essa história, eu vou país por país para resgatar essa história. E eu ia levar isso impresso e eu achei melhor levar num formato livro. Do que levar os papéis de cada país para mostrar. Até porque teria mais credibilidade. E com isso o livro foi feito uma edição dele em espanhol e inglês, que foram distribuídos 500 livros desses nas principais universidades, academias, nos arquivos, nos museus, inclusive no Museu Ford, da qual duvidaram quando viram a fotografia e posteriormente me informaram que era verdadeira. Só para aguçar uma parte da curiosidade, aqui fazendo um parêntese para a televisão, aqui tem relações com os presidentes, já comentou, Franklin Roosevelt, Washington Luiz é do período do início que saiu do Rio de Janeiro a expedição aqui do Brasil. Aliás, é correto falar a palavra expedição? Não sei se eu estou fazendo... E outros, Eliot Ness, do cinema, por isso que citei a relação que Maria Lenk, Leônidas da Silva, e alguns que eu fui anotando aqui. Isso foram as coincidências. Eles foram tirar uma autorização de trânsito em Cleveland e o policial, o chefe da polícia local, era Eliot Ness. E ele não era o famoso Eliot Ness, ele já tinha prendido Al Capone, já tinha acontecido todos aqueles fatos, só que ele ainda não era o personagem, Os Intocáveis, né? E ele ficou famoso posteriormente. Isso ainda foram as coincidências. Mas foram inúmeros os personagens que viraram filme, como Sandino, como Henry Ford, que eles participaram ali, conheceram em loco, quando ele é ainda o homem mais rico do mundo. Um detalhe do Henry Ford. Henry Ford não tirava fotografias. São raríssimas as fotos do Henry Ford. E ele, assim, mesmo familiar, são poucas as fotos. Ele tirava foto de busto para poder colocar nas empresas. Mas foto dele no momento de descontração não existia. Quem era o fotógrafo dessas histórias todas? Cada lugar era um. Era um. E, lamentavelmente, junto com as coisas, tinham filmes, tinham inúmeras fotos. E tinha um documento preciosíssimo que o Mário Fava me contou que existiu. Era um livro de ouro grande, de ouro... não era de metal de ouro, eles chamavam de livro de ouro, que o Oliveira fez na abertura, como uma ata da abertura da viagem. E em todos os lugares, todos esses personagens escreveram de punho um testemunho e assinaram. Você vê, isso foi queimado. Isso era um documento de um valor, internacionalmente, um valor pecuniário monstro. Falei de mitos aqui, o mito em torno do Sandino, estava comentando fora do ar comigo, era um desses que arregalou os olhos quando se apresentou o material, por exemplo. Sim, o Sandino, para poder entender a importância do Sandino na América Central, a Primeira Guerra nunca acabou. E os japoneses continuavam lá invadindo China e tudo. A luta continuou, só teve um tratado de paz com os Estados Unidos. E o que o americano tinha que evitar a todo custo era a travessia de navios ou de tropas para o Atlântico. Até porque foi chegando um momento que começa esse movimento na Europa de Hitler, fascismo, nazismo, Revolução Russa, começa essa movimentação na Europa e o americano está aqui
observando isso tudo. O único ponto que o japonês podia atravessar para cá seria na América Central. E o americano montou um domínio, sim, com mariners, formando exércitos locais em todos esses países. E com isso foi nomeando pessoas, ditadores e tudo, nesses países. O primeiro movimento é no México, na Revolução Mexicana, na qual Sandino foi lutar. Aí Sandino volta para Nicarágua e começa um movimento na América Central de expulsão do americano. E isso já está o Canal do Panamá feito, né? O americano já tinha o trânsito dele para o Pacífico e tinha como barrar a passagem para o Atlântico. Só que ele perde o controle, graças ao Sandino, né? Ele consegue mobilizar e derrota os americanos. E isso contagiou os outros países. Daí o americano perdeu esse domínio. E as tropas teriam que continuar atravessando ali para ir até o Canal do Panamá, porque existia uma base de defesa no Canal do Panamá. E isso necessitava ser construído uma rodovia. E daí nós já temos os caminhões, os tanques e tudo que tinham que transitar. E nesse precisamos fazer, chega o Oliveira, em 1938, entrega em mãos para o Franklin Roosevelt, que é o final do livro, o projeto. Onde estão os dois Fords T? Um se derreteu, os dois foram doados para o Museu do Ipiranga. Um se derreteu pelo tempo, né, e foi provavelmente para sucata, depois de saqueado tudo que tinha, foi para sucata. O outro carro, há alguns anos, foi depositado no Museu dos Transportes, lá da CMTC, em São Paulo. Então, junto com bondes e ônibus, esse carro está lá num canto que ninguém nem sabia o que era, eu que localizei o carro e contei a história lá para eles, o que era, o que significava aquele carro. Atualmente, existe um movimento em Bariri, onde vai ser montado um museu em homenagem ao Mário Fava, e eles estão tentando trazer esse carro para ficar no Museu Mário Fava em Bariri, o que eu acho muito merecido. Quando você olha para o mergulho dessa história, com todas essas questões inusitadas do tempo, de indicações, vai lá que tem um diário médico que você conheceu por acaso, enfim, de todas as riquezas que não são possíveis de serem contadas no ar aqui, o que fica latente na sua cabeça? Que a gente não adianta só tentar recuperar o passado, a gente tem que preservar o presente. E esse presente, no futuro, vai ser a nossa história. Então, o que eu mais luto é para que se preserve hoje. Mesmo que não consiga fazer o para trás, que se preserve hoje. Para que isso um dia possa estar registrado na história da cidade, das famílias, do Estado, do país e do mundo. E poucos são os países que preservam a história. Eu já havia dito, transferindo para quem está em casa, que nesse recorte gigantesco eu vou convidar você a procurar o livro, ter contato com o livro para poder mergulhar, tal qual a gente tentou fazer aqui nesse recorte na entrevista, com o Beto aqui no estúdio, mas já o convidando para a segunda parte, porque ele refez essa trajetória, então, até para poder fazer as correlações de entrega desse material riquíssimo em cada um desses 15 países. Exatamente. O ano 2011 e 2012, eu, minha esposa e 2 filhos, rodamos 75 mil quilômetros pelas 3 Américas, durante um ano. Nós fomos do extremo sul, na cidade mais austral do planeta, que é o Ushuaia, até o extremo norte, em Prudhoe Bay, no Alasca. E recortamos a América no norte-sul e recortamos a América no oeste a leste, zigue-zagueando entre o Canadá e Estados Unidos.
Fantástico. Onde as pessoas encontram o Brasil através das Três Américas? Nas lojas, nas livrarias de Bauru, todas têm. Né? E se não, pela internet, pela editora Canal 6, também pode ser pedido pela internet. Muito obrigado por esse recorte conosco aqui e você já está convidado para retornar para a gente fazer a parte 2 do Brasil através das Três Américas, mas pelo olhar pela retina do Beto, do Zé Roberto. Eu que agradeço a honra de poder falar com você e em nome dos 3 bravos brasileiros que comprovaram o destemor da nossa gente, agradeço a participação. Muito obrigado. Hoje a gente falou sobre história, mas sobretudo sobre sonhos e que eles precisam ser reescritos, ser lembrados, para que a memória fique como o nosso papel aqui, na função pública registrada no tempo. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.